dia 21 de março de 2021 vai ficar na história. Eu quero saber quem estará com o professor delegado Alisson Rocha lá no Pará. Belém vai ficar pequena, nós vamos chegar para fazer a diferença. Eu vou compartilhar com vocês o meu modelo, tá? Caveirão. Professor, modelo caveirão? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Sim, preste atenção. Em decorrência, tá, da minha experiência com peça processual, tá, para delegado de polícia, eu já fiz vários concursos. Segunda fase de delegado da polícia, por exemplo, delegado da PF, eu tirei uma boa nota. Delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, eu também tirei uma boa nota. Eu já corrigi centenas de peças processuais de diversos alunos, e a gente vai acumulando muita experiência. Eu vou compartilhar um modelo padrão que eu chamo de modelo caveirão. E com ele você vai conseguir, tá, resolver 100% das representações que estejam atreladas à medida de restrição de liberdade, ou seja, as prisões, seja temporário ou preventivo, a medida de busca e apreensão, sequestro de bens, móveis ou imóveis, a parte de infiltração, seja virtual ou presencial. Esse modelo que você vai ter acesso, ele é a cereja do bolo. Tem uma galera que nunca viu uma peça na vida, não tem nem ideia por onde deve começar. Tem uma galera que nunca fez uma peça processual para delegado de polícia. Então, assim, é exatamente isso que eu quero te ensinar. Eu vou compartilhar a minha experiência para que, de forma muito objetiva, você consiga guardar, estudar, decorar essa macroestrutura para que você leve para o dia da prova, certo? Para tirar a pontuação máxima, tudo bem? Porque você já vai saber como estruturar, como desenvolver sua peça processual. Você que está começando do zero, ou você que já estude há algum tempo, mas nunca teve contato com o modelo que eu vou apresentar, que é o caveirão, para facilitar a sua vida. Tem uma galera que fica estudando peça processual, assistindo por um monte de vídeo, comprando um monte de manual e não consegue a qualidade das informações que eu vou compartilhar com você agora. Então fala, professor, antes de mais nada, tá, eu vou liberar o que eu vou falar aqui para vocês num resumo, tá? Num e-book eu trago os 2 passos que efetivamente, se você colocar em prática, vai fazer com que você tire um notão na peça processual, tendo como exemplo delegado da Polícia Civil do Pará. Possivelmente a prova será aplicada dia 21 de março de 2021 no período da tarde. Então tá, professor, como é que eu faço? Preste atenção. Primeiro ponto, uma galera tem um pensamento, a folha de rascunho, ela servirá para você desenvolver a peça processual para depois passar limpo e escrever novamente, ou seja, escrever tudo de novo na folha de resposta definitiva. Não. Esse é um erro, infelizmente, o estudo tradicional trouxe no decorrer de praticamente sua vida toda. Aprenda uma coisa: a folha de rascunho, seja para peça processual, seja para discursiva, para qualquer concurso, tá? Isso incluindo também até redação, para a galera que vai fazer igual o Alexandre aqui no Facebook, tá? Prova para investigador da Polícia Civil do Pará. Quem vai fazer para papiloscopista, escrivão, né, vai ter a redação. Folha de rascunho não é para você desenvolver tema. Folha de rascunho, vou repetir, não é para você desenvolver o tema. Folha de rascunho serve para você fazer um planejamento
estratégico das principais pontos da estrutura, seja da redação, seja da discussão, seja da peça processual. O foco dessa aula agora é em relação ao planejamento e estruturação da peça processual para delegado de polícia. Depois eu vou gravar, me comprometo, uma aula também ao vivo, ensinando você a fazer a estruturação e planejamento da redação, para a galera que vai fazer investigador, papiloscopista e escrivão, e discursiva. O primeiro passo, lembre-se, são 2 passos para você aprender o meu modelo caveirão. O primeiro passo é você ter em mente que a folha de rascunho não é para desenvolver o tema. Por que, professor? Teria alguma razão por isso? Lógico que sim, meu grande guerreiro. Primeiro ponto, quando você desenvolve, tá, o tema, por exemplo, a peça processual penal, para depois você passar limpo, você já tem um estresse muito grande em relação ao seu raciocínio técnico jurídico, a organização de conteúdo das ideias em sua cabeça. Você já sofre uma pressão muito grande e é uma tendência de desorganização, porque você já começa a escrever sem ter ponderado os principais pontos. Você quase que deita na prova, né? Arreia a cabeça na prova. Isso é ruim? Não, não. É péssimo. Isso é coisa de amador. Só que você que é meu seguidor, você que é meu aluno, você estuda como um profissional. Você estuda para disputar vaga. Você estuda para chegar competitivo. E não para ser mais um. E não para acumular mais uma reprovação. Chega! Consequentemente, folha de rascunho não é para desenvolver tema. Tá? O que eu faço então, professor? Além de você ter uma tempestade de ideias e isso afetar a organização do conteúdo jurídico na sua cabeça, você ainda tem um agravante que eu considero o mais preponderante, o mais incisivo, que é a perda de tempo. Lembre-se que você terá apenas 3 horas para fazer a prova no período da tarde, tá? Para fazer a peça processual de delegado da PC Pará. Você já vai estar, querendo ou não, embora você não reconheça isso, mas com seu sistema límbico desgastado em decorrência da prova objetiva no período da manhã, você vai ter que despender muita atenção para resolver com maestria, tá? Com elegância, as 80 questões da prova objetiva que vai ocorrer de manhã. E à tarde você tem que guardar energia, e você vai ter 3 horas. Então 3 horas, preste atenção nisso, não é nada. 3 horas não é nada para você fazer uma peça processual. Se você for desenvolver o tema na folha de rascunho para depois passar limpo, pode ter certeza que vai faltar tempo, porque eu já cometi esse erro. Por isso que eu estou aqui humildemente te ensinando o caminho adequado, o caminho correto, para você não praticar o mesmo erro que eu já pratiquei no passado e custou minha aprovação. Resumindo, não teremos tempo. O que eu vou fazer então, professor? Escute, anote aí. A folha de rascunho você vai fazer um planejamento para a peça processual. Esse planejamento estratégico, ele se perfaz num total de 7 perguntas, que serão acompanhados, por óbvio, das respectivas respostas. As respostas são sintetizadas, você não vai desenvolver a resposta, não. Você vai colocar como se fosse palavras-chave, de forma resumida, certo? Controlando ali uma média de uma linha e meia para cada resposta ligada à respectiva disciplina. Dessas 7 respostas, só para vocês terem uma ideia, você tem que começar o seguinte: qual é o juízo competente? Aonde foi praticado o crime? Parênteses, local, data. Qual é o criminoso? Quem é o criminoso? Quais são os criminosos? Se tiver a qualificação dos criminosos no case, ou seja, no casinho da peça processual, você vai trazer, tá? Especificamente. Não crie fatos novos. Se não tiver, não vai fazer. Você vai colocar o que tiver. Se tiver só o patronímico, patronímico. Se tiver o sobrenome, certo?
Se tiver o sobrenome e o CPF, o sobrenome e o CPF. Não vai colocar o que não exista. Não crie fatos novos. Muito importante isso, anote aí. Tem uma galera que viaja, tá? O inquérito policial não tem número, o cara cria o número, tá? O procedimento não tem data, o cara vai lá no desfecho da peça, põe data e ainda assina. Assinou a peça, zerou, porque é critério de eliminação, não vai ser corrigido, porque você está se identificando. E o edital, que é a lei do concurso, por isso que eu falo para você ler, veda, tá? Essa possibilidade. Então nós temos 7 perguntas. Qual é o juízo competente? Quem é o criminoso? Quais são os criminosos? Quem é a vítima? Quais são as vítimas? E você, né, após ter lido a peça 2 vezes, pelo menos você vai ler o caso hipotético, você vai ler o case. Leu a primeira vez, é uma leitura que eu chamo de adaptação, normal. A segunda leitura, olha que interessante, você já vai fazer o quê? As marcações dos fragmentos das respostas das perguntas, das 7 perguntas que estarão organizadas na sua folha de rascunho. Eu vou disponibilizar no e-book dessas perguntas para vocês terem uma noção concreta, não se preocupe. Para ficar didático, não há necessidade de eu pormenorizar todas. Então nós concluímos o primeiro passo do meu modelo Caveirão. Por que, professor? Porque o segundo passo, que são as macroestruturas dos principais campos ou principais pontos da peça, é toda a estrutura da peça. Imagina um corpo humano. A gente, para conseguir ficar ereto, ficar em pé, a gente precisa da nossa coluna vertebral. Metaforicamente, esses 6 pontos dentro da macroestrutura dos principais pontos da peça é a nossa coluna vertebral. Tá? É a coluna vertebral do seu corpo. Isso é um modelo padrão, que é o meu modelo Caveirão. Você pode aplicar para qualquer representação de medidas restritivas de liberdade, interceptação, quebra, fluxo telemático, internet, telefone, de tudo. Filtração de agentes, sequestro, busca e apreensão. Modelo Caveirão, 100%. O que eu quero que você entenda? Dentro desses 6 pontos ou campos principais da peça, nós temos o primeiro, endereçamento. Pode anotar. Endereçamento. Segundo, tá? Preste atenção, elemento de referência. Terceiro, 2 fatos. Quarto, a gente tem 2 fundamentos de direito, ou 2 fundamentos. E, preste atenção, o professor esqueceu um preâmbulo, né? Não pode, tem que tomar uma coça. Vamos lá, endereçamento, elementos de referência, preâmbulo, tá? 2 fatos, 2 fundamentos de direito e do pedido. 6. Professor, olha que interessante. A primeira pergunta que você fez na sua folha de rascunho já responde qual é o juízo competente. Então observe que esse é o segundo passo. O segundo passo do meu modelo Caveirão, para você gabaritar sua peça processual para delegado de polícia, na verdade, nada mais é do que a resposta das perguntas que estão no primeiro passo. Então o primeiro e o segundo passo estão ligados diretamente. Isso é didático e objetivo. Então, você respondeu as perguntas, automaticamente você já deu o segundo passo para gabaritar sua peça. Então, quando eu pergunto, tá, na folha de rascunho, qual é o juízo competente, eu já estou tendo um endereçamento, que é o primeiro ponto da minha peça. Olha que interessante. E é um dos mais pontuados. A segunda pergunta é: aonde ocorreu o crime, qual o local, qual o criminoso, quem é a vítima, quais são as vítimas. Tudo vai alimentar aquela historinha sintetizada na parte 2 fatos. Entendeu isso? Muito interessante. E aí você vem depois, né, identificando e respondendo a pergunta dos pressupostos. Tá? Tem pressuposto fundamento para alguma medida de restrição de liberdade, alguma prisão? Tem. Pô, mas qual prisão? Preste atenção nisso, tá? Cuidado com essa parte de prisão, que as bancas, no geral, isso eu estou falando com base estatística. A representação mais cobrada para delegado de polícia, no geral, para qualquer concurso, independentemente da banca, são as prisões preventivas e prisões temporárias. Eu vou compartilhar com vocês
uma estatística que nós fizemos de todos os concursos de delegado de polícia, mostrando todas as representações de cada concurso, para você ficar ligado quais são as mais cobradas, certo? Nada impede que o Instituto AOCP siga essa tendência, é até normal. É o primeiro concurso para delegado que a banca está organizando, então há uma tendência que eles adotem de alguma forma um padrão já estabelecido nos concursos para carreira de delegado de polícia. Então você vai ver se tem prisão, não tem, né? Se cabe alguma medida assecuratória, tá? Ou seja, o sequestro de bens, seja bem móveis ou imóveis, busca e apreensão de objetos e possivelmente uma interceptação, uma captação ambiental, potencial. Isso a gente vai trabalhar, tá? Essa inovação, artigo 8A da lei de interceptação telefônica, que a lei anticrime trouxe. A galera tem que ficar ligada, tem uma potencial. Caiu uma captação ambiental num concurso no Mato Grosso em 2017, tá? A FAPENS, a banca cobrou. Então é um tema agora que está exposto na nossa legislação extravagante de interceptação telefônica, artigo 8A. A gente vai trabalhar esse tema potencialíssimo. Quando a gente conseguir responder essas perguntas, automaticamente a gente já tem um modelo caveirão. E aí você vai começar a ver o endereçamento na folha do rascunho e vai lá: excelentíssimo senhor juiz da vara X criminal da comarca X, endereçamento, a parte do elemento de referência, inquérito policial. Se não tiver número, não coloque. Se tiver número, você coloca. Lembre-se, não crie fatos novos. Terceiro, preâmbulo, que é a parte da qualificação, que você tem a apresentação ali da polícia civil, né, do respectivo estado. Se tiver o estado, você traga. E se não tiver, não crie fatos novos. Aí tem um nome, né, por meio do delegado de polícia, matrícula tal, subscritor, né? E aí você vai desenvolver essa parte da qualificação. E vem a denominação. Você vai trazer a base dos preceitos constitucionais que justifiquem sua representação pela medida e a base legal, trazendo ali de forma expressa, em caixa alta, a medida ao qual você representa, expondo os fatos jurídicos para o juiz, na sequência que aí vem o quarto tópico da macroestrutura, que são 2 fatos. Depois, para você justificar o que você colocou no preâmbulo, e você, de forma objetiva e sintetizada, destacou nos fatos, você vai trazer, tá, o nosso quinto tópico, ponto da macroestrutura do nosso modelo caveirão, que são os fundamentos de direito. Você tem que justificar essa medida de exceção, tá? Porque você ter acesso a registros, né, de chamadas no geral, interceptar uma chamada telefônica, você fazer uma busca de apreensão num domicílio, é uma medida de exceção. A Constituição Federal resguarda, tá, a comunicação telefônica, ela resguarda a casa como asilo inviolável, salvo as exceções, né, de flagrante delito, prestação de socorro, desastre, estado flagrancial no período, né, do dia, e cumprimento de ordem judicial no período do dia. Salvo essas exceções à regra, a regra é inviolabilidade do domicílio. Então, para você justificar a entrada no domicílio, você tem que fundamentar. E esses fundamentos, normalmente, tem os pressupostos e os fundamentos ali legais. Dentro do preceito constitucional legal, você tem que expor isso na parte dos fundamentos de direito. E para fechar, tá, o 6º ponto da macroestrutura do modelo caveirão, você vai trazer ali, fazendo só a retromenção, tá, a referência do que já foi citado, não precisa replicar tudo novamente. Em relação ao autor, não precisa, se tiver a qualificação, colocar novamente, é só referências. A referência à medida, trazer a representação em caixa alta e desfechar, fazendo comunicação ao Ministério Público, tá, para que, né, ele seja ouvido e manifeste a sua opinião, e tomar muito cuidado com o prazo, quando for interceptação telefônica, ok? E quando for prisão temporária, que pode variar. Se for crime comum,
dentro do rol taxativo do artigo 1º, seus incisos, da Lei 7.960, você ali tem que ficar ligado, tá? Preste atenção nisso, porque o prazo são de 5 dias, podendo ser prorrogado, se houver necessidade, por mais 5 dias. Mas a prorrogação, em regra, tá? Consoante os manuais, você não vai fazer antecipadamente, você só vai pedir pelo período de 5 dias. Não tem como você antecipar o juízo de valor, sabendo que aí já vai ter uma necessidade antecipada de prorrogação de prazo. Pelo bom senso é incoerente. Mesma coisa em interceptação telefônica. Nós temos 2 modelos de peça de interceptação. Tem a interceptação telefônica, que é o pedido primário, e tem a prorrogação da interceptação telefônica que já esteja em curso. Inclusive, esse tema foi abordado na prova de delegado da Polícia Federal 2013, que foi pedido, um dos pedidos, uma das representações feitas pelo delegado, foi a prorrogação do prazo da interceptação telefônica que já estava em curso. Tranquilo? E aí você tem que tomar cuidado com o prazo. Se for crime hediondo, a gente tem ali a Lei 8.072, que traz de forma expressa, no parágrafo 4º, que é a prisão temporária, para o parágrafo 4º do artigo 2º, tá? Da Lei 8.072/90. Os crimes hediondos equiparados a hediondo terão prazo de 30 dias. Os crimes hediondos está no rol também taxativo, números, tá? Clausos, lista fechada, do artigo 1º e seus incisos, da Lei 8.072/90. E nós temos ali a explicitação dos crimes equiparados no artigo 2º, que nós temos o TTT. Ah, professor, eu sei o que é isso. Isso é canal de TV a cabo. Não, meu filho, canal de TV a cabo é TNT. Para de assistir por a televisão, vai estudar. Então, TTT é tranquilo. Nós temos ali o tráfico de drogas, tortura e o terrorismo, TTT. São equiparados de um, como regra geral. Bom, entenderam, tá, como que funciona para você obter sucesso na sua prova, na sua peça processual? Não tem segredo, não tem mistério. O que existe? Algo que eu criei e aprimorei, que é o modelo Caveirão. Aí para você que assistiu minha live até agora, pode baixar o resumo dessa live passo a passo, para que você consiga colocar em prática e ter sucesso no concurso de delegado da Polícia Civil do Pará. Pode entrar na minha bio ou no Story. Se você arrastar ali no Story, você vai ter acesso a esse e-book, tá? Ou você vai pela minha bio, pelo Linktree, lá no meu perfil do Instagram. É só você entrar e fazer o download, baixar o e-book, tá? Que está sensacional, ok? Agora olha só que interessante. Estudante goiano perguntou o seguinte, preste atenção que essa pergunta é importante. Estudante goiano perguntou o seguinte: vai ter como fazer somente o curso para discursiva? Obrigado. Então, nós estamos, tá, na iminência de lançar a turma para delegado da Polícia Civil do Pará, que vai abranger também o treinamento. Olha só, também vai ter um material, tá, completo e direcionado, com mapeamento do que é mais cobrado para carreiras de delegado de polícia, o que o Instituto OCP deu prioridade nas provas aplicadas, nas provas jurídicas aplicadas pela banca. Nós fizemos um mapeamento de todas as provas do Instituto OCP, de natureza jurídica, tá? Procurador, agente penitenciário, escrivão, investigador, assistente, jurídico, todas as provas. E as provas também na carreira de delegado de polícia. Fizemos um material pica das galáxias, além da minha metodologia e além das simulações da peça processual. Vai ter conteúdo direcionado, tá, para a peça, e o espelho pontuado, que é uma novidade que a gente está trazendo. Mas a gente também vai lançar um pacote específico só para a peça processual. Tem uma galera que está pedindo, tá? E a gente vai fazer esse lançamento, ok? Eu vou divulgando maiores detalhes, mas você que está nessa expectativa de fazer a peça processual, de treinar com qualidade, segura, tá? Não se precipite, que a gente vai fazer um lançamento.
ali por volta de quarta-feira, a gente vai compartilhar o cronograma. Então assim, você vai poder escolher: professor, eu quero fazer um treinamento com vocês só da peça processual. Então você vai fazer o treinamento só da peça processual. Tá? Vai ter correção individual? Vai. Tá? Vai ser uma novidade que a gente está trazendo. Só que com um detalhe: você vai ter a opção de fazer a correção individual, ok? Ou, isso serão 2 pacotes. Vai ter o de correção individual e vai ter o correção só do espelho pontuado, um espelho americano. Eu aprimorei a técnica, tá? Que já é aplicada pela SESP-UNB. Inclusive foi aplicada na prova de delegado da Polícia Federal. Eu aprimorei. E estou trazendo um modelo que ainda vai ser novidade no mercado, pontuado, que o aluno ele consegue, tá, olhar a sugestão de resposta do professor, olhar pontuação dentro de uma tabela sistematizada e comparar com a sua pontuação para ter uma noção da nota que ele teria. Nós teremos sim essa opção. E para quem quiser, quem estiver começando do zero, quem tiver com dificuldade de organização, né, dos seus estudos, precisando de um material de qualidade nessa reta final que a gente vai fazer uma programação específica nesses 4 meses, eu aconselho que você faça turma, porque também vai abranger a parte dos ensinamentos da peça processual penal. Tranquilo, gente? Fiquem com Deus e um forte abraço. Fui!